Boa noite, igreja. Eu sou a Estela Mares. Eu sou a Júlia. E eu sou a Lívia Borborema. Estamos aqui para dar as boas-vindas a você que separou esse momento para juntos cultuarmos ao nosso Deus. É com alegria que nos unimos aos irmãos, com o desejo e a oração que o Senhor fale aos nossos corações. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Este é o nosso momento de confissão, quando iniciamos o nosso culto e confessamos a Deus os nossos pecados, os nossos erros, pedimos a Ele perdão. E eu gostaria de compartilhar com você, meu prezado irmão, meu prezado amigo que participa deste culto, uma porção da palavra de Deus, e desta feita no Salmo de Davi, Salmo 69, versículos 5 e 6. O salmista assim se expressa: ó Deus, tu sabes como sou tolo, é impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel. Já por esta passagem nós podemos perceber que quando desejamos esconder de Deus os nossos pecados, nós nos passamos por tolos. E não vamos permitir que isso aconteça em nossas vidas. Nós vamos sim confessar a Deus os nossos erros, as nossas imperfeições, e vamos pedir a Deus perdão, porque sabemos que Ele é um Deus misericordioso. Davi teve essa experiência com Deus e nós também podemos ter, esta experiência. Vamos sempre buscar a Deus e confessar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Vamos orar. Ó Pai do céu, muito obrigado pela oportunidade que temos de confessar os pecados, de nos apresentar a Ti nesta parte do culto e, Senhor, reconhecermos que não podemos, ó Pai, esconder de Ti os nossos pecados. Ó Senhor, não permitas que por nossa causa as pessoas que estejam ao nosso redor sejam envergonhadas, que o Teu nome seja envergonhado, mas que sim, Senhor, nós tenhamos humildade suficiente para reconhecer os nossos erros, nos aproximar de Ti no Teu altar, pedir perdão, clamar por misericórdia e aí sim apresentarmos a Ti um culto que vai agradar ao Teu coração. Ó Senhor, muito obrigado porque temos esta oportunidade de clamar, de buscar a Tua face. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado para sempre.
o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha gratidão também ao nosso Deus pela honra de estarmos mais uma vez juntos para poder ministrar a sua palavra. Quero também agradecer à nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a nossa congregação Batista Pão e Palavra, ao nosso pastor João Soares da Fonseca por nos confiar mais uma vez este púlpito. Que Deus assim nos abençoe. Quero nesta oportunidade estar lendo com vocês o texto de João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. O texto que estarei lendo na versão revista e atualizada. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, meu Pai, refletindo sobre a Tua Palavra. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Pai, nos ilumine, nos capacite, nos oriente, nos dê o discernimento, o entendimento, para podermos compreender a Tua Palavra e guardar ela em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. E no nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Nesse texto, trago para os irmãos o seguinte tema: o novo nascimento. E para entendermos este texto do versículo 16 ao versículo 21, é necessário irmos ao primeiro versículo deste capítulo até o de número 15, para entendermos o porquê que Jesus no versículo 16 está falando todas essas coisas. E nós sabemos que neste capítulo 3 tem aqui um diálogo entre um mestre da lei de Israel e Jesus. Ele, de forma humilde, Nicodemos, procura o mestre, o rabi, para poder perguntar a ele, saber dele, que tudo aquilo que ele estava fazendo não era possível fazer de forma natural, tinha que ter algo sobrenatural. E Nicodemos então procura Jesus numa noite, e Jesus começa aquela conversa e vai dando a ele toda a orientação, como fazer para entender tudo aquilo que seria um novo nascimento, que seria nascer do Espírito. E Nicodemos não consegue alcançar, entender tudo isso, ao ponto de no versículo 10, Jesus dizer: tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas? E o Senhor, nesse momento, vai explicando para ele todo esse processo do novo nascimento. E quando chega no versículo 16,
nós temos aqui Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda está aqui o diálogo entre Nicodemos e Jesus, até o versículo 21. Então, no decorrer de toda essa conversa, chegando ao versículo 16, nós iremos entender que para podermos crer no Filho de Deus, é um ato de fé, sem dúvida, é um ato de fé. Mas eu quero trazer para vocês aqui nesta noite 3 coisas para que possamos entender e colocar em prática. Porque aqui nós aprendemos que é necessário nascer de novo. E o que você e eu precisamos para nascer de novo? Crer no Senhor Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. E isso, por quê? Porque todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se não for assim, não conseguiremos nascer do Espírito, ter este novo nascimento. O versículo 19, Jesus diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, meus irmãos, você, meu irmão que está me ouvindo, você, meu amigo que está me ouvindo, nos assistindo nesta noite, a nossa natureza pecaminosa, humana, nos opta, nos leva a preferir as trevas. Mas eu tenho um salmo de número 51, versículo 5, que clareia o porquê de tudo isso. Salmo de número 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos na iniquidade. Então a consequência deste nascimento é algo natural da nossa natureza caída, conhecida como pecado. Por isso que eu acabei de falar que nós somos pecadores. É necessário crer em Jesus Cristo para podermos nascer de novo. Nascer de novo é uma experiência espiritual necessária pelo qual uma pessoa se torna filha de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma obra de Deus através do Espírito Santo, por meio da palavra, e mostra o escape pela cruz de Cristo. Temos que nascer de novos. É necessário nascer de novo. Jesus vai dizer isso no versículo de número 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não é você voltar ao ventre da sua mãe, mas sim nascer do Espírito, mas sim crer em Jesus Cristo, como nos afirma o versículo 16. Ponto 2. Todo o processo para você nascer de novo já foi providenciado por Deus. Você pode estar me ouvindo nesta hora e pensando: tudo bem, eu compreendi que eu tenho que nascer de novo e para isso eu preciso crer em Jesus Cristo. Mas o que eu preciso fazer? E eu tenho algo para te dizer: você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo por nós. Deus já preparou tudo. E eu vou mostrar isso para você. No versículo 14 e no versículo 15, aqui do capítulo 3 de João, está escrito: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida
eterna. Aí você vai me dizer, o que tem isso a ver? É necessário nós irmos lá no livro de Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao 9, para poder entender o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Lá, na época de Moisés, na questão do deserto, eles estavam ali caminhando pelo deserto, e o povo murmurou, reclamou contra Deus, contra Moisés. O Senhor enviou uma praga, e aí o povo veio até Moisés e falou: pecamos contra o Senhor, pecamos contra ti, interceda diante de Deus por nós. E Moisés intercede, e o Senhor diz para Moisés que era necessário fazer uma serpente, colocar numa haste, e todo mundo que fosse contaminado com aquela praga, olhasse para a serpente, ficaria curado. E aconteceu a mesma coisa com Jesus. Jesus foi pregado no madeiro, numa cruz, e todos nós que olhamos para aquela cruz, ela está vazia, claro que ela está vazia, mas simboliza que naquela cruz foi consumado todo o plano, o projeto de Deus para podermos estarmos novamente com esta união, com esta comunhão com o próprio Criador. Se não fosse isso, seria impossível. Como eu disse para você, todo o processo já está pronto. E ele, Jesus, ao ir àquele madeiro, ele foi sem conhecer pecado, se fez pecado por nós, como nos afirma a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O novo nascimento é uma dádiva de Deus, é graça, é favor, é presente de Deus para nossas vidas, não é alcançado pelas nossas obras. Como eu disse, você não precisa fazer nada, até porque se fizesse alguma coisa, você poderia chegar e questionar: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não precisamos fazer nada. E a carta de Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 e 9, diz para nós isto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando Jesus fala para Nicodemos, e está falando para mim, para você, para toda a igreja, para toda a humanidade, que Deus nos ama de tal maneira, é isto aqui. O pecado foi cometido pelo homem, só a gente olhar os nossos pais, Adão e Eva, praticado pelo homem, mas a salvação toda preparada por Deus. Nós erramos, e o Senhor ainda prepara tudo, para nós podermos termos novamente acesso a Ele, como tinha Adão e Eva lá no jardim, lá no paraíso. Todas as tardes o Senhor passava por lá para conversar com eles. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada. Você precisa apenas crer em Jesus Cristo, como nos diz o versículo 16. Crer nele, para você não perecer e você ter a vida eterna. O que você precisa fazer de novo, o que você precisa fazer para nascer de novo, é somente isso: crer em Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, você vai crer na pessoa e no nome de Jesus. O versículo 18 diz isso: quem nele crer não é julgado, o que não crer já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, a pessoa de Jesus. E meu irmão, minha irmã, quando você faz isso, Deus é tão maravilhoso, que a bênção não fica somente ali em você. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz que se você crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Será salvo tu e a tua casa. E isso é promessa de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará? E tendo ele falado, não o cumprirá? Então é promessa de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode até estar pensando somente em você nesse exato momento. Se eu crer em Jesus, eu vou ser salvo. Pô, maravilha, ótimo. Mas o Senhor está indo além. Será salvo tu e a tua casa. E olha que coisa maravilhosa, meu irmão. E a bênção do Senhor, ela é eterna. Salvação eterna. Não é somente para este plano aqui humano. É bom lembrar que nós estamos aqui peregrinando. Passagem. Iremos ficar por aqui por algum tempo. Alguns vivem um pouco mais, outros um pouco menos, mas deste mundo iremos sair. Isso está aqui claro para nós. E é bom a gente ter essa intimidade com esta realidade, porque um dia nós iremos. Mas iremos para onde? Os que creem em Jesus, vida eterna com Deus. Os que não creem em Jesus, vida eterna sem Deus. A opção é tua. Você decide. Crer é mais do que concordar intelectualmente que Jesus é Deus. É mais do que isso. Às vezes você pode só pensar assim, tá, tudo bem, eu creio que Jesus é Deus, mas é mais do que isso. Crer significa depositar sua confiança nele e ter como certo de que somente ele pode te salvar. Crer é confiar em suas palavras como confiáveis e ao mesmo tempo confiar nele para você ter a capacidade de mudar. Você tem que confiar nele, em Jesus, no nome de Jesus, para você poder mudar de vida, literalmente, você e toda a sua família, porque Jesus é fiel, Deus é fiel. Então, quando ele diz aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, é inexplicável esse amor, e que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você, nesta noite, está recebendo este convite, está recebendo esta palavra, e eu te convido, se você nunca confiou em Cristo, deixe que essa promessa de vida eterna seja sua e creia nele. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa tomar uma decisão. Agora é contigo. Somente você pode fazer isso. Somente você pode decidir o teu futuro, aqui na terra e depois que você sair daqui da terra. O convite está feito, a decisão é tua. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fale ao teu coração, e que você aceite Jesus, e que você experimente essa nova vida, este novo nascimento. E se você mora na cidade do Rio de Janeiro e quiser vir aqui dar este testemunho, será um prazer recebê-lo você. Se você mora numa outra cidade, procure uma igreja perto da sua casa e vá lá e publique isso para aqueles irmãos que lá se encontram. A igreja de Cristo, ela está em toda a terra, e o Senhor está trabalhando para que possamos cada vez mais avançar, crescer contra as portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vou estar orando neste momento por você e por toda a igreja, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar mais e mais em nossos corações. Ó Deus, aqui estamos, ó Pai, neste momento, gratos ao Senhor pela Tua Palavra, a Tua Palavra, ó Pai, que penetra, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Pai, é promessa tua, Pai, que o teu Espírito, Pai, iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha oração neste momento, Pai, é que o teu Espírito, Pai, esteja trabalhando no coração de cada um que estão ouvindo e assistindo este culto nesse momento ou numa outra oportunidade. Deus, opera, Pai, e cumpre-se, Pai, a tua palavra em nossas vidas e na vida da humanidade. Nós oramos agradecido, Pai, no nome de Jesus, porque nós não somos dignos de coisa alguma, nem merecedor de nada, mas aprove ao Senhor nos abençoar, aprove ao Senhor nos amar de tal maneira, e aqui nós estamos gratos ao Senhor por isso, e nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queremos agradecer a todos vocês, internautas, que estão participando deste culto. Nossa gratidão, a nossa primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro agradece a Deus pela tua vida, pela tua audiência, de estar neste momento nos prestigiando, participando deste culto ao nosso Deus, que é único, verdadeiro e suficiente. Quero também dizer para você que tomou essa atitude de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de nascer de novo, não fique parado. Toma uma iniciativa e procure uma igreja. E lá você vai poder crescer, amadurecer espiritualmente e poder experimentar todas as promessas do Senhor para a tua vida. Agora eu encerro com a bênção apostólica e digo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a Igreja de Cristo na face da terra, com o povo de Deus que está aqui reunido neste momento. E nós todos dizemos amém.
Amém.